noite, irmãos. Graça e paz, amém? É um prazer maravilhoso estar aqui com você nessa noite, participar do culto que nós estamos prestando ao Senhor, amém? Eu estou cultuando também, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, amém? Todos nós estamos cultuando, cada um fazendo a nossa parte, cada parte do corpo fazendo a sua justa cooperação, amém? Que bom que você veio, isso é prova da sua fidelidade ao Senhor, isso é prova do seu compromisso, não aos pastores presidentes, mas o compromisso que você tem com o Senhor, amém? Parabéns, palma para você que veio nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Visitantes já foram apresentados já, né? Sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que você já está se sentindo em casa, amém? Glória a Deus. Nessa noite eu vou falar sobre fé em Deus e a autoridade do nome de Jesus. Eu vou falar de novo, que eu acho que você não entendeu. Essa noite eu vou falar sobre a fé em Deus e a autoridade do nome de Jesus. Está um pouco alto, pode abaixar. Eu boto volume na voz aqui. Esse pregador no manto, o microfone tem que ser baixo. Porque vira ou mexe vai sair um terra aqui, meu amigo. E aí? Tá não? Então, Pati disse que não está alto aí não. Então está nos retornos, se abaixa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 1, por favor. Enquanto você abre, Pai, te rendo graças por essa noite. Nós te amamos, nós dependemos do Senhor. Assim como o nosso corpo, nosso organismo precisa de ar para respirar. Nós queremos confessar, declarar nossa dependência do Senhor nessa noite. Nós precisamos do Senhor, eu preciso do Senhor para falar, Pai. Não argumentos, não como uma palestra, não como informações naturais, comuns. Mas como o apóstolo Paulo disse, Pai, eu quero orar ao Senhor e falo a mesma coisa. Eu quero que essa pregação, Pai, seja acompanhada com poder e demonstração do Espírito Santo. Obrigado, anjos de Deus, por já estarem ministrando aos corações. Obrigado, Espírito Santo, porque convenceu a cada um a estar aqui. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de distração, todo espírito roubador da palavra. Agora eu lhe dou uma ordem, fora daqui, em nome de Jesus. Se você ter atormentado alguma pessoa, foi até aquela porta. Em nome de Jesus. Eu declaro a liberdade e a unção do Senhor. Fale conforme a sua vontade. Eu estou aqui para lhe agradar, Pai. Aleluia. Efésios capítulo 1, aleluia. Versículo 15. Fé em Deus e a autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. Efésios 1, 15, quem achou, diga glória a Deus. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês demonstram para todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando vocês em minhas orações. Isso aqui é Paulo, inspirado pelo Espírito. Paulo está orando aqui, mas eu acredito que o Espírito Santo pensou essa oração de Paulo dentre tantas que ele fazia e colocou na Bíblia, porque foi uma baita de uma oração inspirada, amigo. Então vamos continuar aqui. Versículo 17. Olha o que ele estava orando. Eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Diga, espírito de sabedoria e de revelação. Oh, aleluia, glória a Deus. No pleno conhecimento dele. Esse é o lugar onde o espírito de sabedoria e de revelação vem. No pleno conhecimento dele. Conhecendo do Senhor. Vem espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês, os olhos do seu espírito, sejam iluminados. Aleluia. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aleluia. Eu acho que você não leu isso aqui direito, não. Eu vou ler de novo. Ele está orando para que venha espírito de sabedoria e de revelação, para que essas coisas aconteçam. Primeiro, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, a fim de que eu conheça a esperança pela qual ele me chamou. Mas ele diz aqui que existe uma riqueza gloriosa da herança dele. Uau, eu não sei quanto a você, mas riqueza já é muito. Mas ele diz que essa riqueza
é uma gloriosa riqueza. Uau! A gente tem que renovar nossa mente para entender a profundidade disso aqui, amém? Gloriosa riqueza dele nos santos. Quem são os santos? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Nós precisamos conhecer as riquezas da gloriosa herança dele e a incomparável grandeza do seu poder. Uau! Meu Deus, eu acredito também que o poder de Deus seja muito, mas ele ainda diz incomparável grandeza do poder. Uau! Aleluia! Esse poder já está aqui. Oh, dá para sentir. Aleluia! Do seu poder para conosco. Esse poder que ele está falando aqui atua em nós. Não, você não acreditou, não. Incomparável grandeza do poder de Deus. O poder de Deus, em uma medida incomparável de grandeza, operando em você agora, nesse momento. Energizando o seu corpo, vivificando as suas células. Tu acha que Deus estava brincando quando ele disse que nós somos filhos dele? O que Deus estava querendo? O que Deus estava querendo dizer quando ele nos chamou de filhos? Vamos lá. O que ele estava querendo dizer quando ele chamou de filho? A principal característica de ser filho é ter o mesmo sangue. Meu Deus do céu, eu posso ir para o Japão, meu pai continua aqui, mas se pegar uma gotinha do meu sangue, um fio do meu cabelo, vai saber, é filho do cara que está do outro lado do planeta. Uau! A incomparável grandeza do poder dele que está operando em nós, para conosco. Deus reservou essa incomparável grandeza para nós. Oh, eu creio em espírito de sabedoria e revelação caindo sobre você agora, para entender isso. Pai, eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do entendimento deles, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós consigamos entender a profundeza disso. Conforme esse poder opera, parte B do versículo 19, conforme a atuação da sua força poderosa. Aleluia. Riquezas da gloriosa herança, incomparável grandeza do poder para conosco, os que cremos. E isso tudo opera conforme a atuação da força poderosa de Deus. Eu não sei quantas forças Deus tem, mas eu sei que essa aqui, ele diz que é a força poderosa de Deus. Aleluia. Uau! Uau, vocês entenderam isso aqui? Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu recebo revelação disso aqui. Agora, em nome de Jesus. Ok. Versículo 20. Ele vai dar um exemplo. Foi mal, eu estou rindo porque eu já li antes esse texto, aí eu já estou viajando aqui. Ele vai dar um exemplo do que acontece. Não lê agora não, olhe para cá, é covardia do pregador. Ele vai dar um exemplo do que esse poder faz quando ele está atuando. Vamos lá. Ele vai dar um exemplo do que pode acontecer quando esse poder que está em você está atuando. Ele diz: esse mesmo poder, o mesmo que está dentro de você, esse mesmo, ele exerceu sobre Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à direita de Deus, nas regiões celestiais. Esse poder foi tão grande, esse poder atuando, foi tão grande, que todo mundo sabe que Jesus Cristo foi ao inferno, porque ele precisava ir para que o processo de substituição acontecesse. Para que eu não fosse, Jesus precisava ir. Então Jesus foi ao inferno, Jesus foi ao Hades, foi bem lá que ele pisou na cabeça do cão. Mas ele estava lá no inferno.
E deixa eu lhe dizer, se Satanás, às vezes, para aprisionar uma pessoa, manda uma legião, qual a quantidade de demônio que tu acha que ele mandou para aprisionar Jesus? Um caba só, qual é teu nome? Legião, porque somos muitos, para um homem só, normal, que não era nem nascido de novo. Imagine Deus em sua glória, lá no inferno. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que todo mundo da terra ficou descansado de opressão, porque foi o inferno inteiro em cima de Jesus. Se tu concorda comigo, tu acha difícil acreditar nisso? Ele estava lá no inferno, amado. Ele precisou, tudo bem que lá ele fez a obra, Jesus Cristo é crente, amém? Ele pregou os espíritos em prisões. Lá embaixo ele fez a bagaceira no inferno. Mas engraçado, ele estava lá, fazendo a obra, mas estava lá no inferno. O espírito dele estava aprisionado. O corpo dele estava dentro de uma tumba, com uma pedra grande lá sobre aquela tumba. E 16 soldados romanos tapando aquela pedra. Ou seja, para Jesus sair dali, meu amigo, tinha 16 soldados, tinha uma pedra grande, tinha o corpo dele. O espírito não estava nem mais no corpo, ele estava no inferno, cheio de demônio em cima. Mas a gloriosa grandeza do poder dele caiu sobre Jesus. Ele furou o inferno. Agora presta atenção, isso ele está dando só um exemplo do que acontece com o poder que está em você. Uau! Meu Deus, eu sinto um negócio subindo e descendo pelo corpo agora aqui. Parece que está ativado esse negócio agora. Uau! Aleluia! Jesus Cristo subiu. O Espírito de Jesus Cristo que estava lá caiu sobre o corpo. Mas a glória que foi feita, porque ele atuou na ressurreição de Jesus. Foi lá no inferno que o poder explodiu. Mas aqui na terra, meu amigo, o clarão foi tão grande, todos os soldados saíram. A pedra enorme, pesada, que só poderia ser removida com força de 10, 15 homens, voou longe. Isso é poderoso ou não é? Deixa eu lhe dizer, mas a palavra diz que aconteceu mais. Porque ele não está falando de um poder normal, não. Está falando da grandeza do poder. Não está falando de uma força comum, está falando da força poderosa. Samuel, o que é que mais aconteceu? Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que no mesmo momento em que o Espírito de Jesus caiu sobre o corpo dele, e ele ressuscitou, e a pedra da tumba voou, os soldados saíram longe, era anjo descendo e subindo. A Bíblia diz que nesse mesmo momento o poder foi tão grande, que mortos que estavam no sepulcro começaram a ressuscitar. Aleluia! Poder de ressurreição. O poder papocou lá no inferno. Pau! Jesus Cristo saiu do túmulo. E nesse mesmo momento, a terra começou a se mexer, porque os mortos estavam saindo debaixo da terra. Saindo. O que é isso? Eu não estava morto. O poder de ressurreição só respingou sobre eles. Oh, aleluia, glória a Deus. Cara, esse poder tá aqui agora. É engraçado, quando a gente fala de cura, é cura. A gente foi falar do poder, tem que ter poder. Ele está dando um exemplo do que aconteceu no dia que Deus decidiu liberar essa força poderosa dele. Uau, fica aqui comigo. Você vai sair daqui, meu irmão, querendo comer Satanás no dente. Aleluia! Quem aqui já foi expulsar um demônio e ficou com medo? Ninguém. É só os cabas. Eu era pequeno, eu ficava... Esse negócio, uma vez um se embolou na minha frente lá e eu... Até que conhecimento veio. Meu amigo. Aí eu lembro que uma vez eu estava pregando e eu entrei no meio de um bar lá, meu amigo. E aí estavam os bêbados lá, eu falei, vou pregar agora, para todo mundo aí. E aí comecei a falar de Jesus, só que tinha um que estava cheio de cão lá, colocando a língua para fora, parecendo uma cobra. Aleluia. Aí eu lembro que eu saí, ele estava incomodando tanto, que até os bêbados que estavam lá falaram assim, rapaz, para aí, deixa o homem pregar. Os bêbados ajudando no meu ministério. O cara tão perturbado.
Aleluia. Por que eu estou contando esse exemplo? Porque você precisa entender que essa força está operando em nós agora. Não ache estranho o que eu vou lhe dizer, eu tenho que contar, porque foi a verdade, eu não posso acrescentar o que não existiu. Mas eu nem usei o nome de Jesus. Eu já estava pregando no nome dele, amigo. Eu me aproximei dele, olhei nos olhos dele e disse: pare agora, que eu vou pregar. Ele no instante. Aleluia. Não na pessoa, não no camarada, mas no espírito que estava lá por detrás. Eu tenho certeza que naquele momento o demônio estava olhando nos meus olhos, amigo. O demônio olhou nos meus olhos e eu disse: para agora. Uau! A força poderosa de Deus dentro de nós. Aleluia! Aleluia! Deixa eu adiantar, senão o fogo vai pegar aqui agora. Deixa para o final. Aleluia! Fazendo esse poder, ressuscitou Jesus dos mortos, tirou Jesus do inferno e levou ele para se assentar à direita de Deus. Nas regiões celestiais, muito acima, diga muito acima. Diga de novo, muito acima. Essas palavras que expressam grandeza aqui não estão aqui por acaso. Ele não poderia ter dito acima, mas ele disse foi muito acima. De quê? De todo principado. Para aí. Se nós estamos estudando a palavra de Deus, pelo menos, não me diga que você estuda a palavra de Deus quando você só lê o versículo uma vez. Se você está meditando, você tem que ler pelo menos duas. Quem concorda? Ok. Principados. Essa palavra principado significa o primeiro em autoridade ou o decreto de uma autoridade. Porque nós às vezes usamos essa palavra e também não é usada de forma errônea se nós falarmos dela nesse sentido, só como espíritos malignos. Só que existem principados do nosso lado também, amigo. Principados de anjos. Eu vou falar de novo. Você até agora achava que era só demônio. Quem achava que era só demônio? Existem principados que estão agora prontos para intervir em nosso favor. Aleluia. Então o nome de Jesus foi colocado acima de todo principado. Muito acima de todo principado. Agora, um dos outros significados da palavra principados, quando eu fui pesquisar, eu entendi aqui que é o primeiro em autoridade, se referindo a uma pessoa, ou o decreto que aquela pessoa deu. É a mesma palavra grega para a palavra principado. Isso quer dizer que o nome de Jesus está acima de qualquer pessoa em cargo de autoridade aqui na terra. Vou falar de novo. O nome de Jesus está acima de qualquer nome, de qualquer pessoa que tenha cargo de autoridade aqui na terra. O nome dele está acima. E não está somente acima das pessoas que têm cargo de autoridade, mas está também muito acima das regras que eles criaram. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essa força poderosa de Deus é poderosa também para mudar leis ao nosso favor. Para nos trazer benefício, mesmo quando o juiz natural diz, não vai ser assim não. Aí você diz assim, rapaz, esse camarada não sabe que a força poderosa de Deus, que tirou Jesus do inferno e colocou no céu, ele nem sabe que essa força poderosa está acima daquilo que ele institui. Uau, aleluia. Aleluia. Uau, vamos lá. Esse poder levantou Jesus acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Isso quer dizer que não existe região, amado, que um crente não possa chegar. Porque acima de todo lugar que esteja dominado, muito acima está o nome de Jesus. Eu lembro também que uma vez eu estava ali, eu fui levar alguns ministros para o elevador Lacerda. Você lembra? Você estava comigo? Eu não lembro quem foi. Na verdade, a gente nunca vai lá. Eu só vou quando tem que levar alguém, né? Aí chego lá, eu tenho que fazer cara de que conheço tudo. Mas enfim, eu lembro que eu cheguei lá, estava andando, e aí tinha um camarada com uma banquinha, cheio de, eu não sei que planta é aquela, mas parecia uns molhos de coentro, com um negócio de uma água assim, e aí passou por mim, não, eu estava passando por ele, aí ele disse,
Deixa ele, eu não sei o nome não. Benzer, sei lá qual é o nome. Ô rapaz. Eu olhei assim no olho dele. E falei, venha. E aí bati na mão dele assim, peguei na mão dele. E aí, rapaz, ele fez o olho. Eu falei, eita, Satanás ficou aguçado. Não gostou de pegar minha mão, não. E aí ele olhou assim para mim. Eu falei, cara, eu quero te abençoar agora de tarde, velho. E aí saí. Só isso. Eu tenho certeza que a vida daquele rapaz nunca mais foi a mesma. Eu acho que ele estava pensando assim, rapaz, o poder que está comigo se tremeu todo quando bateu naquele cara ali. Uau! Ou seja, existe um poder maior do que o que eu estou fazendo aqui agora. Bastou um aperto de mão. Uau! Aleluia! Nós somos autoridade. Nós estamos governando sobre a terra. Você só não está fazendo se não estiver no seu lugar. Mas o seu lugar é de governo e domínio. É a igreja que manda na terra. Mas o mundo já não é maligno. Eu estou falando do mundo, eu estou falando da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui, que esse texto é muito profundo. Pense, 4, 5 versículos só. Acima de todo nome que se possa mencionar, está o nome de Jesus. Acima de todo nome que se possa mencionar, não somente nessa era, mas na era que vai vir ainda. O nome de Jesus já está muito acima de qualquer nome grande que vai existir na próxima era. Aleluia! Não apenas nessa era, mas na era que há de vir. Gente, eu não vi todos quantos eu queria ver, eu vou ver muitos ainda, mas eu já vi muitos milagres acontecerem para eu duvidar de alguma coisa. Exemplos de alguns. Eu já vi uma mulher cega de um olho ser curada. Eu já vi uma mulher que não dobrava a perna há 4 meses ser curada na minha frente. Eu já vi uma pessoa que tinha um dos olhos todos brancos, aqui na igreja, inclusive no prédio de lá. O olho todo branco. Branco. Saí com o olho normal na minha frente. Aleluia. Você está acreditando nisso? Aleluia. Uau. Eu já vi uma criança que não mexia as pernas. Usava aquele aparelhozinho que tem um ferro aqui, outro ferro aqui. Sabe como é? Para sustentar a perna, para o pai conseguir pelo menos botar ele em pezinho assim no chão. Mas um camarada orou por ele, o menino fez, uau, o que é isso? O menino é criança. E aí o cara tirou e colocou ele lá, e ele saiu. Eita, meu amigo, aleluia. Muitos milagres, eu vou ver muitos ainda. Patrícia teve a oportunidade de ir na África do Sul. Quantos cadeirantes em uma noite só, mais ou menos? Não, dê um número por alto. Bem, uns 20, 30, 50, 60. Mais ou menos 50 cadeirantes na conferência que ela estava. Ao mesmo tempo, todos com a perna fininha. O comando do pastor Cris. Fez assim, levanta. Ele não ora não, ele passou a semana ensinando sobre cura. E a semana toda dizendo, olha, na sexta-feira nós vamos orar. E quando eu falar levanta, levante. Uau! Esse camarada pegou a revelação do que é ter essa poderosa força atuando dentro dele. Chegou na sexta-feira, levanta. Os 50. Uau, glória a Deus, aleluia. Vocês estão extasiados, não estão acreditando não, é? Muitos milagres, eu vou ver muitos ainda. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque em todos esses milagres tem uma coisa em comum. Todos foram feitos nesse nome aqui. Todos foram feitos no comando desse nome, Jesus. Que nome é esse? Uau! Uau! Jesus. Aleluia. Jesus. Mateus 28, 18. Abra por favor lá. O nome de Jesus é a autoridade suprema.
O nome de Jesus foi o que criou todas as coisas que nós vemos. É a palavra de Deus que sustenta o universo num lugar. Me explique o que é que nosso planeta faz parado no meio do nada, sem sair daquele lugar, sem se mover. O que é? Se bate uma foto e não vê nada lá. O que é que dá energia ao Sol? Que desde quando a Terra é Terra, ele está explodindo e não termina nunca. Tu sabe que o Sol são várias explosões ao mesmo tempo acontecendo ali. Estou errado? O tempo todo, desde que mundo é mundo. Está vindo da onde esse negócio? Uau, aleluia. A Bíblia diz que Deus está sustentando o sol pela palavra do seu poder. Isso quer dizer que Deus está lá diante do sol dizendo, funciona, funciona. Ou talvez soprando fogo lá no bicho. Aleluia. Mateus 28, 18 diz o quê? Alguém abriu? Diz o quê? Leiam para mim. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Pare na parte A. Apocalipse 1, 18, por favor. Aleluia. Apocalipse 1, 18. Estamos estudando sobre a força poderosa de Deus que atuou em Cristo Jesus, que está dentro de nós, e a autoridade que está nesse nome. Apocalipse 1, 18. Ele disse, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Isso quer dizer que até do inferno, Jesus tem autoridade. Só esperando a hora certa para colocar ele lá e trancar. Uau! Esse é nosso Deus, amigo. Esse é nosso Jesus. Aleluia. Aleluia. Qual é o poder de um nome, gente? Qual é o poder desse nome? Qual é o poder de um nome? O nome é a presença da pessoa em um lugar, mesmo que ela não esteja. Eu vou falar de novo. O nome de alguém tem o mesmo direito que aquela pessoa tem, a mesma autoridade que a pessoa tem, o nome dela tem. Vamos lá. Digamos que o líder do diaconato diga assim, olha, não, agora ninguém mais pode passar por essa porta aí, é só por aquela, ok? É uma autoridade, ele disse, a gente vai respeitar. Mas digamos que venha o pastor Raimundo e vá passar pela porta. Ele vai intervir, não? Não, digamos que ele intervenha, pastor, aí o pastor diz, não, eu vou passar. Não, beleza. Por quê? Uma autoridade superior chegou ali e desfez aquilo. Isso é comum, isso é normal. Amém? A ordem vem da autoridade superior. Ok. Mas digamos que aí o pastor não está aqui, mas aí o pastor diz, Marquinhos, vá lá na cozinha agora, por favor, e vá por aquela porta. E se você encontrar alguém lá, diga que sou eu que estou mandando você ir. Aí ele vai chegar, o diácono, meu querido, com toda a educação do mundo, amém? Meu querido, não pode passar por aqui. Olha, não, tudo bem, eu compreendo você, que a pessoa também que vai tem que saber como falar, ok? Mas tudo bem. Olha, eu compreendo, o pastor Raimundo pediu que eu viesse, e ele falou que é para dizer que foi ele que mandou. A pessoa vai fazer o quê? Engraçado, o mesmo resultado, passe, mas um era a pessoa, outro era o nome dela. Aleluia! Isso quer dizer que quando nós usamos o nome de Jesus em alguma coisa, ali tem a mesma autoridade, poder do próprio Jesus ter dado aquela ordem. O resultado tem que ser o mesmo. Aleluia. Rapaz, eu acho que estou ficando bêbado aqui na unção, viu? O nome é a presença da própria pessoa em um lugar. Aleluia. Uau. O nome de Jesus significa no hebraico Javé, salva, cura e preserva. Eu vou dizer de novo. O significado do nome Jesus significa Javé, ou Javé, Deus,
cura, salva e preserva. Uau! Por que você acha que quando a gente chega diante de alguém doente e diz, curado agora, em nome de Jesus, o próprio Jesus está respaldando a autoridade do nome dele, não é a minha voz, não é o grito, é o prestígio que o nome de Jesus tem no céu. E aí, a doença sai do corpo da pessoa. Por quê? Porque Javé cura. Pai, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, me faz nascer de novo. Javé salva. Vamos passar que a gente tem que terminar. Então, existem 3 formas de uma pessoa receber um nome. Estamos falando agora sobre o nome de Jesus. Amém? Está feliz em falarmos o nome de Jesus? Um ser humano normal pode receber o nome de 3 formas: por herança, por doação ou por conquista. Diga de novo, diga comigo. Por herança, doação ou conquista. Hebreus capítulo 1, versículo 4 ao 6. Abra lá rapidinho. Hebreus capítulo 1, verso 4 ao 6. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou. Porque o nome que ele herdou é superior ao nome dos anjos. Isso quer dizer que Jesus recebeu o nome dele por herança. Mas e por doação? Filipenses 2, 9 ao 10. Gente, toma nota, eu vou adiantar essa parte. Pode ser? Toma nota. Filipenses 2, 9 ao 10 mostra que o nome de Jesus, ele recebeu não somente por herança, mas recebeu por doação também o nome dele. E Efésios 1, 20 mostra que Jesus recebeu o nome dele também por conquista. Isso quer dizer que de todas as formas que é possível um ser humano receber o nome, Jesus recebeu o nome dele. Aleluia. Isso quer dizer que o nome dele é completo em autoridade. É completo na sua forma de atuação. Ok. Trazendo esse entendimento para o contexto da fé, precisamos aprender que a fé que precisamos para resolver qualquer problema é fé no nome de Jesus. Eu vou falar de novo. Às vezes nós nos chegamos diante de alguma situação e aí alguém pergunta assim, tu tem fé para fazer isso? Ou, será que eu tenho fé para resolver isso? E ficamos procurando, presta bem atenção nisso, ficamos procurando ver se nós temos fé na nossa fé. Quando a nossa fé tem que ser se ele é capaz ou não de fazer. Eu vou falar de novo. A fé que nós precisamos, que nós estamos falando todo esse mês, não é se eu tenho fé suficiente ou não, é se eu tenho fé nele, se ele é capaz de fazer, se ele tem autoridade para fazer. Então, quando você chegar diante de um doente e você for orar com fé, não procure saber, se for tal coisa eu já orei, então porque eu tenho fé nessa área. Mas se for já um negócio mais em cima aqui, para o lado do coração, eu já não vou, porque eu ainda não tenho fé nisso. De qual fé você está falando? Porque a fé que nós temos que desenvolver é fé em Deus. Então a pergunta que você tem que fazer não é se eu tenho fé ou não. A pergunta é, será que Jesus tem autoridade para curar isso aqui? E aí você alimenta a sua fé nisso. Será que ele quer fazer? Uau, ele quer fazer. Ele tem que fazer agora, ele curou, é a vontade de Deus. E aí você gera fé de que ele é capaz. E aí você usa o nome dele. Diga, fé, não na minha fé, mas fé na capacidade dele. Aleluia! É por isso que uma vez um doente chegou para Jesus e falou, Jesus perguntou, tu quer ser curado? Jesus, se o senhor quiser, se o senhor puder fazer. Rapaz, claro que eu posso. A fé que curou todas as pessoas no Novo Testamento foi fé não delas, mas fé em Jesus. Vamos lá, a mulher do fluxo de sangue.
se eu tocar nele eu vou ser curado. Essa mulher teve muita fé. Em quem? De que se tocasse nele, seria curado. Ou seja, a fé que ela estava desenvolvendo não era a fé humana natural, se ela tinha fé ou não. A fé que estava atuando ali ele tem poder para curar a doença que eu tenho aqui. Ele tem capacidade, então só basta eu tocar. Uau, aleluia. Então, a próxima vez que chegar uma dificuldade e você precisar usar o nome de Jesus, será que eu tenho fé suficiente para isso? Será que eu estou crendo? Por que você acha que para desenvolver a fé nós temos que estudar a palavra? É para desenvolver a fé de que Ele é capaz. Para ver que Ele fez e que Ele pode fazer de novo. Não fica mais fácil atuar em fé assim? Quantas pessoas eu vejo? Rapaz, não, misericórdia. Uma dor de cabeça até ia, mas um câncer. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido se afastando. Vou não, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido, era para curar o homem. Aleluia. Diga fé no nome de Jesus. Fé de que Ele é capaz. Uau. Aleluia. Vamos lá, vocês estão sendo abençoados? Aleluia. Então, eu coloquei aqui, acabei de falar, eu não devo ter fé na minha fé. Vou dar mais um exemplo que o Espírito Santo me lembrou. Eu lembro quando eu era pequeno, quando existia ainda esse aeroclube aí, tinha um cinema e o CI, e era um cinema. Enfim, quem já foi aqui, quem mora aqui nas redondezas, sabe do que eu estou falando. E nós íamos lá, eu lembro que quando eu era pequeno, eu ia com meu pai. E meu pai, olha gente, não vamos discutir se é certo ou não. Eu sei que, eu não sei se é um direito do policial ou não, eu sei que ele dava uma carteirada e ele entrava. Pode fazer, não, a discussão não é se meu pai estava certo ou errado, entenda. Eu lembro que, funcionava. Eu lembro que eu achava engraçado, eu ficava viajando, falava, meu pai chegava, dava uma carteirada e o cara, senhor, tudo bem? E ele entrava. E eu entrava junto. Quando eu chegava diante daquela fita que ele tira para você passar, eu não perguntava, será que ele vai me deixar passar? Será que eu tenho capacidade de passar? A minha confiança era no distintivo de meu pai. Eu sabia que quando ele abrisse e mostrasse, o filme estava certo. Então, eu sabia que ia entrar. Eu sabia que ia assistir o filme. Eu sabia que eu ia desfrutar daquilo. Pega pelo Espírito. Mas eu sabia porque quem estava comigo tinha uma credencial que abria a porta. O nome dele tinha autoridade. Não sei se ele dizia certo ou não, mas eu passava. O Espírito Santo me lembrou isso, cara. Toda vez que você enfrentar uma situação, lembra, eu estou do teu lado com um distintivo. Ele não vai abrir porque você teve... É uma questão de autoridade, vocês estão entendendo? Não é uma questão de... Entenda, pelo amor de Deus, o que eu vou falar agora. Não é questão de fé. Nessa situação específica, é uma questão de autoridade. Um guarda de trânsito, quando está atuando no seu serviço, ele não tem fé de que ele tem capacidade de parar um carro, não, porque ele sabe que não para. A fé dele o camarada que está vindo aí vai respeitar a polícia que vai bater nele. Então eu vou dizer para ele parar, ele vai parar. O camarada parou na frente dele, porque ele demonstrou, ele fez uma ação de autoridade, mas não era na capacidade dele. Tu acha que quando o motorista parou, disse assim, rapaz, eu vou parar, porque se eu pegar na perna dele, vai amassar meu carro e ele sai de boa. Vou dizer de novo. Tu acha que o motorista freou, porque, rapaz, se pegar na perna dele, ele sai de boa. Eu estou vindo a 80, pega no joelho dele, ele vai sair tranquilo e meu carro vai amassar. Foi isso. Isso quer dizer que a circunstância tem que lhe obedecer, não porque você tem capacidade de freá-la, mas porque existe um poder por trás respaldando. Uau, aleluia! Aleluia! Fé na autoridade que está por trás. O cara para dentro de um carro e para.
Ele está confiando em quem? Na capacidade dele. Será que eu tenho fé? Será que eu tenho fé? Não, meu amigo, ele vai porque ele reconheceu quem está por trás dele. Oh, aleluia! Aleluia! Não se distrai nesse momento, amém? Você precisa entender que todas as palavras que saem daqui do altar, elas têm que funcionar amanhã. Amanhã você vai encontrar situações. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Quantas vezes, eu não estou julgando ninguém não, quantas vezes eu saí daqui e, meu Deus, que palavra poderosa, mas aquilo eu não colocava em prática na minha vida, está entendendo? Rapaz, a palavra foi boa, foi do manto, foi do papoco, a palavra foi boa. Mas aquilo não funcionava comigo. Por quê? Porque quando eu acabar de falar aqui, o roubador da palavra vai tentar dizer que é tudo mentira, ou vai tentar fazer você esquecer disso. Quando Moisés ia apresentar o sacrifício dele a Deus, o papel de Moisés era espantar os urubus que tentavam comer o sacrifício. Guarda essa palavra, guarda o que sai daqui de cima. Aleluia, fica com ela, meu amigo. Chega amanhã, ávido. Rapaz, deixa eu ler esses textos de novo, para saber se é verdade. Pai, me dê uma oportunidade hoje de encontrar alguém doente, para eu usar isso aqui. Eu quero ver se esse negócio é verdade mesmo. Ah, Samuel, mas se a pessoa for orar assim, a pessoa vai ser curado. Lembra, a fé não é na pessoa, é se ela crê na autoridade do nome. Não é questão de capacidade própria. Eu vou falar isso 1 milhão de vezes. Lembra, não é questão se você tem capacidade ou não. É uma questão de autoridade do nome que está lhe revestindo. Aleluia. Então, eu preciso falar fé, que nós estamos falando de fé aqui, ok? Eu preciso falar fé e confessar, consciente da autoridade que tem esse nome. O que está acontecendo? Tem muita gente que está confessando, eu estou vendo isso com algumas pessoas e eu fico chateado com esse negócio. Confessando não, porque eu aprendi que tem que confessar. Confessar não é repetir como um papagaio. É falar consciente do poder e da autoridade. Aleluia. Se for para repetir, se for só para alguém ouvir você repetindo, bota num gravador e bota lá em replay. Economiza saliva. Aleluia. Mas quando eu for confessar a palavra, eu tenho que confessar confiando de que vai acontecer. Respaldado pela autoridade que está no nome de Jesus. Aleluia. Tem quanto tempo mais ou menos já? Eu me perdi completamente no horário. Aleluia. Então, eu quero que você tome nota de alguns versículos que eu vou falar aqui para você. Se você puder anotar, pega seu telefone. Gente, que o nosso celular seja, em primeira instância, para honrar o Senhor com o nosso bem. Amém? Para que tu quer o celular? Para mexer no Zap. Por que ninguém diz assim, vou comprar um celular para ler a Bíblia? Honrar o Senhor com os bens não é só dar dinheiro na igreja. É pegar o seu bem e dar honra ao Senhor usando ele. Aleluia. Só um parênteses do Espírito Santo aqui. 2 Coríntios 4,13. Diz que o Espírito da fé crê com o coração e fala com a boca. Aleluia. Romanos 10:8. Romanos 10:8. Vá anotando, eu estou te dando material para você estudar em casa, ok? Romanos 10:8 diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, isso é, na sua boca e no seu coração. O primeiro texto, o Espírito da fé crê com o coração. O Espírito da fé, se você está com fé mesmo, você crê no coração e você fala alguma coisa. Romanos 10:8, mas o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração.
Marcos 11, 23, que não se acostume com esse texto, amém? Amém? Leia ele em casa, estude. Hebreus 11, 3 fala sobre também o poder da confissão da palavra. Hebreus 4, 14 fala sobre retermos até o fim a palavra que nós estamos falando, a palavra do nosso testemunho, aquilo que nós estamos confessando. Hebreus 3, 1, leia lá, Jesus Cristo é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Provérbio 18, do 20 ao 21, que nós estamos nos alimentando hoje daquilo que nossas bocas têm falado. Josué 1:8 mostra que o caminho para a prosperidade é falar a palavra. Josué, fala da palavra dessa lei, fala dessa palavra que eu estou lhe dizendo, fala ela de dia e de noite. Qual é o resultado, Senhor? Tu farás prosperar o teu caminho. Aleluia. Aleluia. Ezequiel 28, esse aqui eu anotei por último, mas se eu não me engano é a passagem do Vale dos Ossos Secos. 37. Isso aqui o Espírito Santo falou na estante ali. 37. Uma situação onde havia morte. Filho do homem, esse negócio pode consertar aí? Tem jeito? Sei não, Senhor. Aí o Senhor disse, rapaz, tem. Fala com eles. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 5 diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Eu te mostrei pelo menos uns 6 versículos aqui mostrando a importância, aliás, a importância não, de que é indispensável ter o aspecto do falar na fé. Eu vou dizer de novo. A fé precisa ter o aspecto de você dizer alguma coisa. Samuel, eu não sei se realmente eu preciso. Mas Deus está dizendo que precisa. Deus está dizendo, a montanha que está na sua frente, você precisa dizer e crer com o coração. E ela vai sair e se fará o que você disser. Aleluia. Diga, é indispensável o falar no tocante à fé. Aleluia. Gente, por que a gente está falando isso? Porque foi o que Deus fez. Deus encontrou o mundo em caos, em trevas, não foi isso? Qual foi o método para Deus resolver aquele caos? Para Deus resolver o que estava sem forma e vazia. Qual foi o método? E disse Deus. Uau! E disse Deus. Isso quer dizer que Deus resolveu o caos da terra falando algo. Aí a terra tomou forma, Adão estava lá, Eva estava lá, estava todo mundo no bem e no bom lá, comendo do melhor. Mas aí aconteceu alguma coisa, o homem pecou. Amém? O pecado entrou na terra. O que foi que Deus fez? Usou um método diferente? Não. Deus enviou a sua palavra. Você acha que você não está entendendo? Eu acho que você não entendeu ainda. Para tirar o mundo do caos que estava, Deus disse. Aí o mundo tomou forma, mas depois bagunçou de novo. O que foi que Deus fez? Porque agora a bagunça que tinha feito foi um homem. Foi um homem que tinha feito. Então precisava um homem vir resgatar. Só que na verdade a mudança acontece falando. Então Deus enviou a palavra dele no corpo de um homem. Uau! Mesmo quando a situação foi, eu preciso de um homem, Deus disse, não, mas a palavra tem que ir junto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, ele era antes de todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 17, mais ou menos, o verbo, a palavra falada, proferida, o rema de Deus, tomou forma de homem e habitou entre nós. Mas Samuel, e aí? O que foi que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois disso foi que não aconteceu na hora a mudança dessa vez. A palavra precisou se desenvolver durante 33 anos. Eu vou falar de novo. Uau!
A palavra precisou se desenvolver durante um tempo em obediência. Mas Samuel, o que foi que aconteceu depois disso? Pegaram a palavra e botaram numa cruz. Aí depois a palavra de Deus foi ao inferno. E agora, o que é que precisa resolver agora? Porque eu já enviei a palavra, mas agora foi ao inferno, e aí? Precisava somente agora do fator que quando os dois estão juntos, pega fogo. O Espírito descer sobre a palavra. Uau! Uau! Grupo de louvor. Uau! Deus enviou a sua palavra. Mas o golpe final na morte, o golpe final do inferno, o golpe final na falta, o golpe final em qualquer tipo de problema que possa afetar a minha e a sua vida, veio quando o Espírito caiu sobre a palavra, ressuscitando ela dos mortos. Aleluia, o Espírito desceu sobre a palavra. Mas agora a palavra está glorificada, a palavra está em um corpo que não é mais corruptível. Essa palavra que ressuscitou e recebeu um corpo incorruptível, que se assentou à destra de Deus, no momento da sua ressurreição, diz a palavra, essa palavra recebeu esse nome de autoridade. Agora a palavra de Deus tem um nome que tem autoridade. Aí a palavra pegou esse nome de autoridade que recebeu e deu à igreja. Que o Senhor nos livre de ouvir tanta revelação distraídos. A palavra está muito aberta diante da gente para a gente brincar com ela, em desrespeito. Preste atenção no que está sendo ensinado. Deus está revelando coisa demais para a gente ficar sobejando. Vocês estão ouvindo o que está... Gente, eu não estudei isso aqui não. O Espírito Santo está fluindo. Aleluia. Aleluia. Aí a palavra, com esse nome de autoridade, foi dada a você. Pum. Foi dada a você. Pum. Foi dada a ele. Pau. Mas Deus já sabia que o negócio bom era quando o Espírito vinha sobre a palavra. E em Atos capítulo 2, novamente, o Espírito Santo desceu agora sobre a palavra que estava na igreja, dando à igreja o mesmo poder de ressurreição que operou em Cristo Jesus. O mesmo poder que opera em Deus está operando em nós agora. Nós temos a bomba, nós temos a combinação, nós temos o álcool e o fósforo na mão. Aleluia! A palavra e o Espírito sobre nós. A combinação está aí, a dupla dinâmica está aí. Sobre você existe a palavra e o Espírito. Espírito de ressurreição, Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Sobre você existe uma língua de fogo que foi repartida sobre a cabeça de cada um aqui que já foi batizado com o Espírito Santo, que já fala em outras línguas. Você não pode ver, mas existe fogo sobre a sua cabeça. Igreja de Deus, tabernáculo de Deus vivente, casa de Deus ambulante, DNA de Deus, mesmo Espírito de Deus, mesma carne que Deus, e a mente é a de Cristo. Terra! É por isso que as situações não podem ser a mesma agora, porque nós temos, meu irmão, nós temos o pavio e a pólvora. Nós temos os dois.
Antigamente o povo só tinha a palavra de Deus por meio dos profetas. Quando o Espírito vinha, um homem como Sansão, quando se juntava com os dois, a palavra que Deus deu por meio do profeta, mas o Espírito, o homem torou um leão no meio. Com a palavra e o Espírito. Igreja de Deus, na autoridade do nome de Jesus e como profeta da casa do Senhor, abra os seus ouvidos para entender isso. Reavive o dom e o chamado da autoridade que lhe foi dada. Você é corpo de Cristo. Aleluia. Senhores sobre a terra, comandantes. A sua palavra é o próprio Cristo Jesus falando. Existe algum doente aqui nesse lugar? Alguém que precisa de oração por cura? O poder de ressurreição está aqui sobre nós agora. Se existe alguém que está doente, levanta agora rápido. Diga assim: eu tenho a palavra e eu tenho o Espírito. Diga: eu tenho a palavra e tenho o Espírito. Diga: eu tenho a palavra e o Espírito. Diga: eu tenho tudo que preciso para botar o inferno para correr e para manifestar céus na terra. Uau, fica de pé. Xaralabrafraparracaxê. Já, né? Ok. Uau. Eu vou te dar 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Para você confessar o que você crê debaixo dessa unção e dessa revelação. Uma coisa, preste atenção, aproveita esse momento, porque uma coisa é você confessar em sua casa, a unção vai estar lá, mas outra coisa é a coletiva. Amém. Outra coisa é a unção de brasa junto com brasa. Amém, amém. Aleluia. Lembra quando você confessar e declarar o que vai acontecer na sua vida. Lembra que Jesus Cristo em pessoa está dizendo, concordando com você, mostrando o distintivo e dizendo: é assim que vai acontecer. Amém. Quem é Satanás? Quem é o inferno? Eu sou profeta de Deus. Se você soubesse que Satanás treme ao lhe ver. Uau, que unção poderosa. Uau, que unção poderosa. Levante suas mãos, vamos receber disso. Vamos receber disso. Que unção poderosa. Que unção poderosa. Não vamos ficar sem reagir a essa unção. Não fica sem reagir a essa unção. A glória de Deus está aqui. Levante suas mãos, receba disso. Receba disso. Diga assim: eu recebo dessa unção. Eu recebo desse poder. Diga: eu tenho a palavra e o Espírito. Diga: eu recebo agora. Aí vem uma nova unção. Aleluia, 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 aleluia. Ore em línguas. Xaralabassa. Ribediguissaralabassa. Claquia, caça preflereque sata. Levante-se, porque chegou a hora de resplandecer a luz que há sobre você. Ó igreja minha, amada minha, sangue do meu sangue. Coloquei a espada na sua boca, da mesma forma que há na minha. E liberei sobre você parte de mim, o ruá da minha graça. Te ungi, lhe capacitei e lhe tornei idôneo de se assentar e desfrutar daquilo que eu tenho desfrutado como Deus.
Te chamei para governar e reinar sobre a terra. Levante-se! Reavive o chamado e o dom ministerial. Profetas de Deus, saiam das cavernas. Saiam dos túmulos, dos ministeriais amortecidos. Pastores, peguem seus cajados. Avante para a obra que tem um chamado, assim diz o Senhor. Debaixo da unção de sobrenatural que liberei, debaixo da palavra que liberei, haverá grande riqueza e prosperidade. A glória da minha segunda casa será maior. Quem você pensa que eu sou, igreja? Um jogador qualquer em um cassino. Eu não estou contando sortes. Aquilo que eu disse vai acontecer. Não existe dúvida quando eu falo. Eu não tremo quando eu falo, assim diz o Senhor. Yes. Uau. Levanta-se. Levanta, sai do marasmo. O Espírito de Deus está dizendo: sopra fogo sobre a tua vida. Você que estava se sentindo frio, levante sua mão agora. Vem aí o fogo de Deus. Vamos, louvor. Vamos. Vamos. Aviva. Aviva. Ah. Oh, espalha brasas. Oh, aleluia. 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 Flacatere besata labra kelere frekle freshe katarikasa rekita broko sam regendi gibridi livrisite flamada yakestambra rocosa. Aleluia. Existe alguém que não nasceu de novo ainda? Existe alguém que ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Você veio aqui nessa noite e deseja fazer isso agora. Agora é a sua oportunidade. Levante sua mão, deixa eu identificar você, se você ainda não é nascido de novo. Se você quer aceitar Jesus agora, essa é a sua oportunidade. Aleluia. Existe alguém? Pergunte ao irmão que está do seu lado, se ele já nasceu de novo. Uau. Uau. Alguns leões que estavam aprisionados estão voltando a rugir. Uau. Eu vejo pelo Espírito alguns leões saindo da caverna. Uau. Uau, aleluia.